Neste episódio, nós vamos tratar da Lei Antifacção, que significa para o Brasil o marco legal de combate ao crime organizado. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nuti, muito bem-vindo novamente sobre o tema da Lei Antifacção. O que representa o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, que seria a Lei Raul Jungmann? Bom, muito bom estar de volta. Hoje nós vamos falar então de uma lei recente e uma lei aguardada há muito tempo já pela sociedade, eu acredito. Porque desta vez, embora já tivéssemos uma lei de crime organizado de 2013, dessa vez, em 2026, nós temos o marco legal de combate ao crime organizado. O que significa um marco legal? Marco legal é um conjunto de regras para empreender alguma atividade, quer dizer, tentar abranger todas as áreas possíveis nesse regramento. Assim como tivemos o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, são marcos legais. Você junta numa só lei várias coisas, não é? Vários instrumentos para uma determinada finalidade. Então, nesse caso, o legislador chamou a Lei 15.358 de 2026 de marco legal de combate ao crime organizado. Agora, nessa lei tem algumas novidades importantes, como, por exemplo, o chamado domínio social estruturado. Bom, primeiramente, esse conceito chamado domínio social estruturado não é um conceito que o direito penal inventou. Isso já é alguma coisa da sociologia e de outras áreas, porque domínio social estruturado não é necessariamente crime. Nós temos domínio social estruturado em todas as organizações, não é? Em todas as instituições que têm divisão de funções, que tem hierarquia, que tem regra para funcionar. Um exemplo básico, a família. A família é um domínio social estruturado. Então, os pais, os filhos, o respeito, as regras, a hierarquia, isso básico, né? Mas nós vamos passando para outros elementos, né? Nós temos uma universidade. Uma universidade é um domínio social estruturado, tem regras, hierarquia, normas, o que cada um pode ou não fazer. Agora, por que usamos esse termo nesse contexto? Porque agora estamos focalizando com bastante exatidão quando o crime organizado procura criar aí artificialmente esse domínio social estruturado em uma comunidade, em uma região. Vale dizer, na família ele é saudável, na universidade ele é saudável. Agora, quando o crime quer usar esse domínio, não é? Para atividades ilícitas, dominando toda uma comunidade para fazer o que ele, criminoso, quer, veja, é um domínio social estruturado ilegal. E é exatamente isso que o Estado pretende atacar agora. E nós todos sabemos aí, basta consultar a internet, né? De onde vem essa imagem mais forte, embora hoje já esteja espalhado no Brasil? É no Rio de Janeiro. As milícias, não é? Aquelas organizações, não é, que deixam a comunidade refém. Então, existem determinados bairros no Rio de Janeiro dominados socialmente por milícias. Os moradores não podem contratar a internet da Vivo nem da Claro, tem que contratar da milícia. O gás, o botijão de gás, não pode ser de uma empresa lícita, não, tem que ser da milícia. Então, a TV a cabo é da milícia. Então, os comerciantes da região estão rendidos, na verdade, né? O que você tem é um controle social absoluto. É esse o grande marco de combate. Aliás, atrasado, a bem da verdade, né? Porque nós sabemos que isso existe há anos e o Estado lá, quieto, olhando, né? Então, por isso que se criou a Lei Antifacção. Essa lei tem essa finalidade, né? E eu trouxe alguns dados interessantes para falar sobre isso. Como a lei é nova, olha, quero trazer
alguns comentários interessantes que são novos. No artigo 2º, a gente vê ali no parágrafo 4º que o legislador proíbe o livramento condicional para integrantes da facção. Em outros crimes, ele dá um prazo maior para ter livramento, como nos crimes hediondos, tem que cumprir 2/3 da pena. Aqui não, aqui ele nega o livramento condicional, acabou. Não é? E a progressão foi colocada nas alturas, 70% da pena, 80% da pena, não é? Para poder progredir. Então é realmente uma tentativa de embate rigorosa. Outra coisa interessante, como o legislador fez na lei antiterrorismo de 2016, ele fez aqui também. Ele pune atos preparatórios do crime. Pela nossa tradição, só se pune atos executórios, ou seja, aqueles que realmente podem causar um prejuízo, né? A nossa tentativa de homicídio, por exemplo, só pode ser punida quando o indivíduo está ali armado, apontando o revólver para a vítima e, quiçá, até disparando um tiro. Mas se você pensar bem, com essa lei, se a gente aplicasse no contexto de qualquer homicídio, carregar o revólver e procurar pela vítima já é punido. Então isso é, evidentemente, uma ampliação da punição, não é? Outra coisa, ele coloca que essas pessoas que forem consideradas líderes, chefes do crime organizado, vão cumprir a pena obrigatoriamente no Presídio Federal de Segurança Máxima, o que significa provavelmente regime fechado, não é? Será o tempo todo? Vamos ter que interpretar isso. Será que o Supremo não vai achar que isso é excessivo? Vamos ver com o tempo. Mas veja, é mais um requisito, não é, de rigor. E há também a ideia, essa parte eu já acho que é inconstitucional, de jogar todos os homicídios praticados por integrantes de facção para varas colegiadas e não mais para o júri. Por que é inconstitucional? Porque a Constituição Federal atribui a competência do júri. Diz: haverá júri no Brasil para julgar crimes dolosos contra a vida, ponto. Eu não posso pegar uma lei ordinária e falar, mas esses aqui não vão. Eu acho que isso daqui o Supremo vai declarar inconstitucionalidade. Porém, o que é interessante aqui, eu não sei se todos sabem, porque nunca tivemos no Brasil, né, efetivamente, a chamada vara criminal colegiada. Mas em outros países isso já aconteceu. Você junta, por exemplo, 3 juízes para julgar um caso de um integrante de facção, sem que se saiba, portanto, qual é o juiz exatamente que deu a decisão. Como se fosse, então, dissolver a imagem do juiz que condena, né, para poder justamente combater o crime organizado sem ter um alvo, né? Enfim, são coisas novas, né, que foram criadas, e aí tem também a ideia que está no parágrafo 9º do artigo 2º, que diz, olha, esses crimes dessa lei, eles são causa suficiente para preventiva, prisão cautelar. Agora, o que é causa suficiente? Significa prisão preventiva obrigatória para todo mundo? Essa é uma questão interessante que vai nascer, né? Então, veja, tudo isso só para mostrar que o marco legal é um marco bastante rigoroso. Perfeito, professor. E, professor, quais seriam as diferenças entre as formas de agrupamento criminosos para os fins penais? Bom, o legislador começou lá atrás, no Código Penal, falando em quadrilha ou bando, né, que era o artigo 288. Foi o primeiro aí da história. Tirou-se essa visão, que era antiquada mesmo, né? Falar em quadrilha, falar em bando e passou-se a um termo mais atual, que é associação criminosa. Então, a primeira associação de crimes que é punida é do 288 do Código Penal. Então, as pessoas se associam para cometer crimes. A pena é menor, né? Bem menor do que as penas previstas nessa nova lei, e a gente usa genericamente para todas as situações. Depois, nós tivemos também, na Lei Especial de Drogas, a associação criminosa para o tráfico.
Aí já é mais especializado. Então, 2 ou mais pessoas que se unem para praticar tráfico. É outra punição que pode ter. Ao longo do tempo surgiu, e aí eu acredito que por causa do Rio de Janeiro, né, das milícias, surgiu o crime de milícia, 288A, que aliás é interessante porque vai conflitar com essa lei, né? Porque essa lei fala que integrante de facção significa integrante de organização criminosa ultraviolenta, é o nome dado, milícias privadas e grupos paramilitares. Bom, primeiro que grupos paramilitares e milícias privadas já tem no Código Penal, 288A. Não é? Nós vamos trazer para cá ou vai ficar lá? Né? Então, eu acredito que vai ter que ver o contexto. Se for uma milícia privada para praticar crimes do Código Penal, fica lá no Código Penal, aplica o 288A. Agora, se a gente for pensar que essa milícia promove domínio social estruturado numa comunidade, aí a pena vem para cá, ou seja, para a nova lei. Né? Mas isso também vai dar discussão. Agora, essa nova lei, então, criou a organização criminosa ultraviolenta. Antes de falar dela exatamente, tem mais uma lei, né, que é a Lei do Crime Organizado de 2013, 12.850, que eu passei a chamar, quando eu fiz minha correção do livro aí sobre organização criminosa, de uma organização criminosa empresarial. Por que eu chamo assim? Porque é a organização criminosa básica, não é? De nível mafioso, que tem é uma empresa, não é? Que tem uma estrutura hierárquica, divisão de funções, cada um faz uma coisa, não é? Todos se associam, tem um chefe e tal. Pensa numa empresa para o crime. Essa é a ideia, na verdade, daquela associação criminosa que está na Lei 12.850, né? Com pena mínima de 3 anos. Agora, veja, associação criminosa, Código Penal. Milícia privada, Código Penal. Associação criminosa, Lei de Drogas. Associação criminosa, Lei 12.850. E agora nova, que já não tinha mais nome para colocar. E aí inventou-se, então, organização criminosa ultraviolenta. E aí no parágrafo 2º do artigo 2º, o legislador diz o que é. Ele fala, olha, são aquelas organizações que usam violência, grave ameaça ou coação para domínio de uma área, né? Para impor, intimidar pessoas, né? Que é exatamente o contexto que a gente vê, né, no Rio de Janeiro, inclusive nessa última operação que houve, que resultou mais de 100 mortos, né, numa das invasões que a polícia fez na comunidade. Então, tudo isso, veja, é um padrão brasileiro, um excesso normativo que nem sempre é aplicado na prática. Mas, enfim, de acordo com a questão, então hoje nós temos basicamente 5 tipos de associação criminosa. Perfeito, professor. E, professor Nutti, como se deve analisar as penas cominadas na lei antifacção, vendo aí em face do princípio da proporcionalidade? Olha, eu diria o seguinte, embora a gente possa, sinceramente falando, dizer com todas as letras que é preciso um combate rigoroso a esse tipo de criminalidade, de facções, né? E realmente o Brasil necessitava de uma coisa mais eficiente. Recentemente, até os Estados Unidos passaram a considerar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Mas, de qualquer maneira, são realmente facções perigosas. Existem algumas coisas que o legislador também perde a mão. Porque no artigo 2º, nós temos vários crimes tipificados que são crimes de perigo, não são crimes de dano. Né? Então, você olha ali que uma pessoa pode colocar obstáculos para a atuação da polícia. Então, veja bem, um exemplo. Um integrante da facção coloca ali uma barreira, né, uns pneus queimando para a polícia não subir na comunidade. Isso que ele fez. Qual é a pena para esse crime de colocar pneu queimando na rua? 20 anos.
no mínimo. É a pena de 20 a 40 anos. Aí eu fiquei pensando também, pera um pouquinho, será que essa pena de 20 a 40 anos vai ser aplicada para os líderes e tal, pros, que realmente, que se forem pegos, desarticulam o movimento? Ou nós vamos pegar o indivíduo na ponta? Aquele lá no finalzinho da facção. Provavelmente no Brasil as coisas funcionam assim. Vão pegar lá o finalzinho da ponta, que é o indivíduo que pegou o pneu, botou na rua, tocou fogo, pegou 20 anos. Não aconteceu nada. Digo, a polícia passou por cima do pneu, subiu o morro e prendeu todo mundo. Vamos pensar assim, mas não importa, está na lei. Colocar embaraço, 20 anos no mínimo. Não é uma pena justa, não é uma pena pensada, não é uma pena refletida. Porque o feminicídio, crime gravíssimo contra a mulher, tem pena de 20 anos. Então está comparando queimar pneu com matar uma pessoa. E sem contar o que realmente me causa irritação, que eu digo em sala de aula. Será que o legislador não pensa que até hoje o homicídio, matar uma pessoa, tem pena mínima de 6 anos? O homicídio culposo tem pena mínima de 1 ano. Se a gente pegar o caso recente, todo mundo acompanhou na internet, daqueles indivíduos em Limeira, que pegaram uma jovem que ia praticar um tipo de salto com corda e jogaram sem a corda, esses indivíduos, se forem condenados por dolo, que eu não acredito, porque para mim é uma negligência absurda ali, né? Pega 6 anos, e se for condenado ainda por culpa, por terem jogado a moça sem perceber que a corda estava, portanto, negligentemente, 1 ano. 1 ano. Jogaram a moça de 40 metros, ela morreu e pega 1 ano prestando serviço à comunidade. Isso não tem sentido. E aí eu diria, não é o problema da pena também da facção estar elevada demais, mas por que o legislador não olha homicídio até hoje? Ele vive criando aumento. Hoje a pena mínima do roubo, simples, sem uso de arma, é de 6 anos. É igual homicídio. Se alguém passar na rua, virar para você e disser assim, me dá seu celular ou eu te esmurro a cara. Aí você olha e fala, bom, esse cara é meio forte, né? Eu não vou enfrentar. Toma meu celular. 6 anos. E se ele passar e te esfaquear e te matar, 6 anos. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma proporcionalidade. Você entendeu? E aí você vai além. No artigo 3º, a mera união em torno de uma facção, pena mínima 12 anos, que é a pena do homicídio qualificado, homicídio com crueldade, com motivo torpe, motivo fútil. Então, sinceramente, tem coisas que a gente sabe que é preciso punir, sem dúvida. Agora, perder a mão, né? Fazer tipo penal de perigo, não é? Que são esses todos, até porque tem uma observação nessa lei, que é a seguinte: todos esses crimes com essas penas elevadíssimas serão cumulados com o crime violento que eventualmente o indivíduo pratique. Então, não é... Olha, se a pessoa colocar o pneu ali e depois, quando alguém pedir para tirar o pneu, ela matar essa pessoa, não vai pegar só 20 anos. Ele vai pegar os 20 anos pelo pneu e mais o crime de homicídio. Entendeu? Que pela lei nova joga mais 20, porque o homicídio passa a ser punido com uma pena maior, se for praticado por organização criminosa ultraviolenta. Vai pegar 40 anos. Aí pensa-se, não está certo? Não sei se está, eu acho que não. Até porque o homicídio continua com pena de 6 anos e o culposo com pena de 1. E está todo mundo focando só uma coisa e não outra. O Código Penal está retalhado, a verdade é essa. Ninguém promove modificação penal no Brasil de uma maneira sistemática. Perfeito, professor. Bom, eu tenho uma pergunta, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas é bom o senhor desenvolver,
que é a seguinte: o senhor acha que essas medidas serão suficientes para acabar com o crime organizado? Bom, primeiramente, eu acho que acabar com o crime organizado, nenhum país do mundo vai conseguir, né? Porque seria a mesma coisa que falar: "Vamos acabar com o crime". O crime, enquanto a humanidade estiver nesse patamar, não vai acabar nunca. Então, eu acredito que o crime organizado não vai acabar. Agora, para realmente colocá-lo sob controle, eu diria, né, sem tamanha, influência nas coisas de hoje, né, como a gente tem visto, seria possível. Mas aí depende de vários fatores, né. Tudo bem que o fator legal é importante, mas e a inteligência, não é, policial na investigação? Quer dizer, o plano contingência de investimento na polícia, nos órgãos de repressão, para com inteligência combater. Haverá realmente? A lei dá instrumentos, mas nós teremos na prática? A lei autoriza a criação de forças-tarefa, união de órgãos públicos, Ministério Público, polícia, etc., para juntos atuarem. Ótimo. Mas teremos suficiência disso? Hoje nós temos aí promotores e juízes vivendo com proteção 24 horas por dia. E são poucos. Quer dizer, esse pouco não vai fazer milagre, né? Até o COAF, que controla financeiramente operações ilícitas, tem 10 pessoas ali dentro. Tinha que ter 100 pessoas olhando as finanças de crime organizado. A gente não tem. Então, adianta mudar a lei? Nós teremos condição de efetivamente investir nisso? O governo vai fazer isso? Essa é a pergunta que eu lanço. Sinceramente, pelo que a gente acompanha ao longo dos anos, eu não acredito. Digo mais, será que o crime organizado será realmente combatido pela cúpula, de cima para baixo, ou será de baixo para cima? Porque se for de baixo para cima, não vai ser tão difícil você pegar o peixe pequeno, não é? Jogar a pena de 20 anos, 30 anos e tal, e o peixe grande continuar nadando, não é? E o que vai acontecer se você pegar vários peixes pequenos, com penas de 20 anos? Onde você vai pôr? O Supremo Tribunal Federal declarou o nosso sistema carcerário em estado de coisas inconstitucional, vale dizer, o sistema carcerário brasileiro não respeita a Constituição. E aí nós criamos mais crimes de 20 anos pena mínima para pegar peixe pequeno. E aí coloca-se aonde? Vamos criar mais presídio? Essa é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque a lei não vai sair do papel, ou se sair do papel vai piorar outro lado. Então, tudo isso é preocupante, né? Uma lei nova é sempre bem-vinda, mas se os excessos não forem contidos, a gente não vai ter uma aplicabilidade efetiva. Então, eu desconfio que a gente tenha capacidade real de combater o crime organizado sem investimentos, não é? E sem efetiva boa vontade governamental. Não é questão de partido, é questão de governo. Quem está no governo precisa dedicar dinheiro para os órgãos de segurança pública. E isso não é feito com a regularidade necessária, não é? Então, não será a nova lei que vai modificar isso. Perfeito, professor. E sobre esse tema, tem algum livro que o senhor escreveu discorrendo sobre esse assunto? Sim, eu tenho uma monografia que antigamente chamava Organização Criminosa, que foi feita para a Lei 12.850 de 2013, mas agora vai se chamar na próxima edição Organizações Criminosas, porque eu vou tratar daquela lei e também dessa lei antifacção. Perfeito. Professor, muito obrigado pelas respostas e, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Já sabe, se gostou do conteúdo, deixa aquele like e também siga a gente no Spotify, pois toda semana tem um novo episódio do podcast Conversando com o Nuti. Até a próxima. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade.